Olá, muito bom dia, graça e paz a todos vocês. Estamos iniciando mais um Café Teológico desta manhã de sábado, hoje dia 27 de fevereiro de 2021. Queremos mais uma vez iniciar mais um estudo interativo na Palavra do nosso Senhor. E você vem comigo, que está assistindo neste exato momento, seja agora de manhã, seja à tarde, seja à noite, boa tarde, boa noite. Em qualquer momento você pode assistir e acompanhar também aqui através desta live mais um Café Teológico, programa de todos os sábados de manhã, para que você possa crescer mais um pouco no conhecimento, na graça do bondoso Deus. Muito bem-vindo a você que está chegando neste exato momento, a você que já está pela Web Rádio Pense Nisso também. Eu quero cumprimentá-los, aqueles que estão conosco, ouvindo através do aplicativo, através do site, pensenisso.webradiosite.com. Você que já baixou o nosso aplicativo, está ouvindo pelo mesmo também. É muito bom tê-los aqui nesta manhã de sábado. Hoje vamos estudar mais um capítulo da carta aos Hebreus, capítulo 7. Então pegue sua Bíblia, a minha já está aqui preparada do meu lado aqui, para que possamos juntos estudar mais um pouco a palavra do Senhor. Além de você pegar a sua Bíblia, se é um café teológico, nós vamos aqui tomar um café nesta manhã também e estudando a palavra de Deus. Sempre digo, a Bíblia é uma mão, café em outra, e vamos juntos estudar e crescer juntos mais uma vez. Nara já está conosco dizendo bom dia, bênçãos de Deus a todos nós, amém. Deus te abençoe, Nara, também, junto aí, sempre estudando a palavra conosco. E eu quero também apresentar a vocês, enquanto que você pega o seu café, pega a sua Bíblia, já vai abrindo aí Hebreus capítulo 7, já estamos aqui com a revista impressa em mãos, está aqui, você pode adquiri-la também. Se ainda não é assinante, por gentileza, não perca tempo. Há muitas pessoas assinando e colaborando, crescendo junto com a Pense Nisso no estudo teológico, especialmente nesse tema de capa que é instigante, o politicamente correto na igreja. Como se posicionar? É certo ou não é? Então, se você ainda não adquire, se você também não é assinante, é o meu convidado a fazer neste exato momento. Pode ir lá no site pensenissoteologica.com, assine, que você com certeza vai também se encantar com esse material. Além do conteúdo ser maravilhoso, inédito, somente na Pense Nisso, você também tem o material onde a revista é impressa, material de qualidade. Eu disse ontem e digo hoje mais uma vez, não tem no Brasil uma revista com esta qualidade, com esse material exemplar, e você tem que conhecer. Se não pode comprar e adquirir a revista impressa, você pode também adquirir a revista digital. Então, tudo lá no site, pensenistoteologica.com. Você que está me ouvindo pela Web Rádio Pense Nisso e talvez tenha dificuldade em adquirir pelo próprio site, entra também no WhatsApp, manda lá que a gente vai te auxiliar. 53999-014822. Muito bem, já temos 4 conosco aí. Já preparou seu café? O meu já está aqui. Vamos degustar um café para dar uma aquecida, uma animada nesta manhã bonita de sábado. Que Deus mais uma vez nos dá o privilégio de podermos aqui estar e assim estudar mais um pouco a sua palavra. Já pegou a sua Bíblia? Vamos abrir a Bíblia. Então, lá na carta aos Hebreus, dando mais um passo adiante hoje, falando sobre o capítulo 7, o tema e o que nós vamos perpassar hoje nesses 28 versículos. O autor aos Hebreus vai dizer aquilo que até mesmo já foi mencionado na carta sobre Melquisedeque, rei e sacerdote. E ele é, poderíamos dizer, o antítipo de Cristo. Ele é uma referência lá do Antigo Testamento, mostrando que Jesus é como o grande sacerdote Melquisedeque. E ele é diferente dos demais grandes sacerdotes. Ele foi um escolhido por Deus e ele não é da linhagem de Arão. Vamos logo mais começar falando sobre isso. Quero cumprimentar também a de Krause Schwartz, que está conosco. Bom dia, São Pedro de Canguçu Velho. Confio em Deus, ela está dizendo. Amém, que bom. Leda Tressman, bom dia. Abençoado sábado a todos, né? Abençoado sábado a todos nós aqui mais uma vez estudando a palavra do Senhor. E vocês que estão pela
web rádio também, a gente deixa aqui o abraço. Temos a Reginalda, que está conosco lá na Floridão, mas o Rodolfo, Deus abençoe também. E vamos neste final de semana estudar mais um pouco. Já pegou sua Bíblia? Seu café também já está em mãos? Vamos lá então? Cada manhã de sábado nós temos o privilégio de aqui estudar mais um pouco a palavra do nosso Deus. Eu inicio a leitura aqui na Bíblia NTLH. Você pode pegar em qualquer tradução, é até interessante que você pegue outra tradução também, para fazer algumas comparações. Se houver dúvida, deixe nos comentários, assim que possível a gente responde também. A Maria André Soares está dizendo bom dia Maria, Deus te abençoe também. Vamos lá, capítulo 7, carta aos Hebreus, versículos 1. Esse Melquisedeque era rei da cidade de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Eu quero lembrar a vocês que cidade de Salém é o antigo nome de Jerusalém, da onde então só foi tido um acréscimo e nós temos o nome atual, a cidade de Jerusalém. Este Melquisedeque, o texto é bem claro, está dizendo que ele foi rei da cidade de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Eu já disse também, ele não é da linhagem de Arão, conforme o povo judeu, eles queriam, e era praxe deles apenas ordenar um grande sacerdote da linhagem dos descendentes de Arão. E o grande sacerdote Melquisedeque não foi. A Bíblia também não fala da morte do grande sacerdote Melquisedeque. E o texto aqui que nós vamos estudar no dia de hoje, parece que ele vai dar margem que Melquisedeque não morreu. Em nenhum momento fala isso, mas vai falar o texto de hoje que ele permanece para sempre. O seu, vamos dizer, reinado como rei grande sacerdote permanece, uma referência a Jesus. Eu quero cumprimentar aqueles que estão chegando conosco, o Anderson e a Dayana Dravan dizendo bom dia, Armindo Bovais e Roberta Valardão dizendo bom dia, pastor Gabriel, um ótimo final de semana. A todos nós, muito obrigado. Pega a sua Bíblia aí, não esqueça, pegar a Bíblia, tem que acompanhar na palavra do Senhor, senão vai ficar voando aí sem estar conectado. Nós estamos no capítulo 7, versículos 1, voltando ao texto. Quando Abraão estava voltando da batalha e que matou os reis, Melquisedeque foi ao encontro dele e o abençoou. Lembrando Abraão, ele tinha, como era costume, não é algo que para nós, no século 21, seria estranho esse texto aqui, quando diz Abraão estava voltando da batalha e matou os reis. Para nossa concepção ocidental, isso não é muito legal, vamos dizer assim, ele saiu matando reis, mas para a época isso era muito normal, era até mesmo o trabalho de uma pessoa, de um militar, quando ele ia para a guerra, ele ia para matar também os seus inimigos. Abraão, ele voltou da batalha, matou os reis e ele foi até o grande sacerdote. O que ele fez? E o Melquisedeque que abençoou Abraão. Por quê? Pelo trabalho que tinha feito, que era o trabalho de Abraão. Versículo 2, Abraão lhe deu a 10ª parte de tudo que havia tomado dos inimigos na batalha. Veja o que está por trás. Era o trabalho de Abraão. E aí tem uma referência muito interessante em que Abraão ele ofereceu uma parte do lucro do seu trabalho. É isso que está, a referência é isso aqui. Que lucro é esse? O texto está dizendo diretamente aqui, de uma parte que ele tomou dos seus inimigos na batalha. Para nós seria roubo isso aqui, mas para o contexto da época lá de Abraão não seria, simplesmente seria o trabalho de um militar que foi até guerrear, conquistou aquilo que era para ser feito. Então, ele ofereceu uma parte dos seus ganhos, do seu trabalho, como nessa militância, e ofereceu ao sacerdote. Aqui diz uma 10ª parte, lá no Antigo Testamento o texto é dízimo. 10ª parte, dízimo é a mesma coisa. Mas só para vocês lembrarem, nós temos lá na lei cerimonial, lá do Levítico, que diz que todo aquele que tem renda, todo aquele deveria devolver ao Senhor 10% da sua renda.
Isso é muito pedagógico. Muitas igrejas, até mesmo igrejas pentecostais, elas usam ainda esse princípio: 10% dos ganhos você devolve à igreja, porque assim era no Antigo Testamento. Eu quero lembrar a você que ofertar é um princípio não que os homens criaram, mas é algo que Deus assim faz. Eu disse antes, é algo pedagógico. Por que é algo pedagógico? Porque isso faz bem para nós como criaturas. Quando nós ofertamos, nós estamos lembrando de que nada é meu, tudo é de Deus. Eu vivo debaixo da graça de Deus. Eu sou um mordomo daquilo que Deus me deu. Por isso, nós devolvemos uma parte. No Antigo Testamento era 10%. Você quer seguir esse princípio? Que seja sincero nos seus 10%. Não seja algo simplesmente por obrigação. Se for por obrigação, lembre da oferta de Caim e Abel, que uma Deus aceitou, outra não. Por quê? Porque não foi de coração. Tem que vir de um coração agradecido. Aqui você percebe que Abraão ele ofereceu ingratidão. E onde ele levou essa oferta? Ele ofereceu lá ao grande sacerdote, que o abençoou porque ele tinha feito um bom trabalho. Esse trabalho fez com que ele ofertasse a 10ª parte dos ganhos. Ele fez, lembrando de novo aquilo, é pedagógico para nós como criaturas, lembrando de novo, nada é meu. Se eu fosse entrar nesse princípio, eu quero apenas lembrar algumas coisas que, quando nós estudamos um pouco de administração financeira, os grandes palestrantes, as grandes pessoas que até mesmo estudam a questão de como você pode empreender com os seus ganhos, seja ele pouco, seja muito, o princípio é, e a dica que eles dão é, 10% da tua renda você doa. Para quê? E aí ele sugere para uma instituição de caridade, para uma ONG, enfim, porque isso cria em você algo pedagógico, aquilo que eu falei antes, algo que faz você lembrar que nem tudo que tenho é simplesmente para o meu bel prazer. Nós quebramos um pouco o egoísmo que por natureza nós somos e temos, então nós lembramos que também a nossa renda é para compartilhar com outras pessoas, pelo menos uma parte. E Deus vem muito antes disso, quando Ele cria o princípio das ofertas, devolver uma parte ao Senhor. Isso vem lá desde Gênesis, antes de Abraão, Caim e Abel assim fazia, quando você devolve uma parte com gratidão ao Senhor. Por que com gratidão? Porque Deus fez tudo, tudo é dele. O salmista já diz, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela existe. E Deus podia pedir 10%, não só 10%, 100% de volta, mas ele pede uma parte. Abraão aqui fez 10%. Então imagine, 10% de um salário mínimo, 1.000 e poucos reais, seria 108 por aí. Não sei quanto que está o salário mínimo hoje, mas seria 100 e alguma coisa. Então, talvez para muitas pessoas é muito, mas lembre de novo, não faça com obrigação, faça com gratidão. Se não for, nem é aceitável diante de Deus. Voltando ao texto, e uma referência muito interessante nesse princípio de ofertas, porque o Abraão ele deu uma oferta e quem recebeu essa oferta? Lembrando, Melquisedeque era o grande sacerdote, ele ficava no templo, rei e sacerdote, e a referência que o texto aqui, especialmente nesse capítulo 7, quer nos lembrar, que ele é a referência de Jesus. Ele aqui seria o antítipo de Jesus lá do Antigo Testamento. Nós estamos vivendo a era do Novo Testamento. Se Abraão levou uma oferta àquele que estava à frente dos trabalhos do templo, nós precisamos lembrar que nós também devolvemos uma oferta ao Senhor. Hoje o nosso Senhor é Jesus Cristo. E nós precisamos também, a partir desse princípio, lembrar que nós precisamos, talvez é um termo muito legalista, mas nós com gratidão vamos devolver uma parte ao Senhor, que aqui e agora está, e nós vamos refletir hoje, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Vamos seguindo adiante.
Versículo 2, então, nós já temos aqui a segunda parte do versículo. O nome de Melquisedeque quer dizer, primeiramente, Rei da Justiça. E aí a gente tem uma referência aqui, porque eu quero compartilhar com vocês que Melquisedeque quer dizer Rei da Justiça, isso porque na língua hebraica, Rei é Melech, e o que significa Melqui. E aí nós temos a segunda parte, Melech, Rei da Justiça, e temos então esta é uma referência de Jesus. Por isso que Melquisedeque ele sempre é um antítipo de Jesus, porque o próprio Rei da Justiça, agora, na era do Novo Testamento, é o Senhor Jesus, que veio trazer a sua justiça a todos nós. Então olha que bonito está aqui por trás, algo que a gente muitas vezes quando lê o texto você nem percebe, que está dizendo uma coisa para que nós reflitamos o que de fato isso significa para nós hoje. Ok? Muito obrigado àqueles que estão comigo, já temos 10 aqui e nós estamos no Café Teológico hoje, no texto de Hebreus capítulo 7. Abra sua Bíblia se ainda não fez. Vamos seguindo então, versículo Rei da Justiça, eu estava dizendo, e também Rei da Paz. Temos aqui o versículo 3. Não se conhece o pai, nem a mãe, nem qualquer antepassado de Melquisedeque. O texto diz bem claro disso. Não sabemos de onde ele veio, pois ele não é da linhagem de Arão, como lá no Antigo Testamento tinha princípio de ordenar somente o grande sacerdote quem era da linhagem de Arão. E também não se sabe nada sobre seu nascimento e sobre a sua morte. Por ser como o Filho de Deus, ele continua sacerdote para sempre. O autor aos Hebreus está dizendo assim, não se sabe de onde veio e nem se sabe quando terminou o seu reinado e a sua missão como grande sacerdote. Isso lembra de novo, parece que dura para sempre. Aí talvez alguns, eu até estive estudando ontem à noite esse texto para que pudesse trazer alguma coisa a vocês, e dizem, parece até mesmo que Melquisedeque foi um anjo, porque não se sabe de onde veio e para onde foi, né? Mas isso não faz sentido, porque ele era um ser humano, mas faz-nos lembrar o seguinte, ele não era um anjo, ele era um ser humano, mas o destaque é que ele tem princípios e modos dele agir, até mesmo seu próprio nome é uma referência de que lá na frente viria alguém que é melhor do que Melquisedeque foi. E este é Jesus, por isso que ele é uma referência lá do Antigo Testamento do próprio Jesus. O texto vai seguir até o final, versículo 4. Vejam como Melquisedeque era grande. Abraão, o patriarca, lhe deu a 10ª parte de tudo que havia tomado os inimigos na batalha. De novo aquilo que já falei. Abraão ofereceu uma 10ª parte porque o grande sacerdote ele era alguém que recebia as ofertas do povo, os sacrifícios do povo no templo. Então Abraão fez isso como um princípio de fé lá do Antigo Testamento. Conforme a lei de Moisés, os sacerdotes que são descendentes de Levi têm a obrigação de receber do povo a 10ª parte de tudo. Aquilo que também já falei. Eles recebem os seus próprios patrícios, embora estes também sejam descendentes de Abraão. Agora, Melquisedeque, versículo 6, não era descendente de Levi. Como eu já disse, ele não vinha da linhagem de Levi, nem de Arão, mas recebeu a 10ª parte daquilo que Abraão havia tomado na batalha e abençoou. Sim, abençoou o próprio Abraão que havia recebido a promessa de Deus. Lembrando da promessa que Abraão recebeu, Abraão é aquele que Deus escolhe, Deus tira ele do meio de um povo e a partir de Abraão ele constitui uma nação, um povo, que do meio desse povo veio Jesus para ser a bênção para todas as nações. Por isso que Deus chama Abraão e diz assim, eu abençoarei todos os seus descendentes. E quando Deus ali fala isso, ele está dizendo assim, eu vou abençoar todos aqueles que creem na promessa
que eu dei, que creem naquele que vir a partir de Jesus. Então, todos nós que cremos em Jesus, nós somos abençoados. Abençoados com o quê? Não somente nesta vida, com prosperidade, mas nós somos abençoados com a vida eterna que temos pela fé em Cristo Jesus. Vamos ao versículo 7. Não há dúvida de que aquele que abençoa é mais importante do que aquele que é abençoado. Referente que Melquisedeque era mais importante do que o próprio Abraão. No caso dos sacerdotes, a 10ª parte é recebida por homens, que um dia vão morrer. Mas, no caso de Melquisedeque, como diz as Escrituras Sagradas, a 10ª parte foi recebida por alguém que continua vivo. Então, o destaque que o autor sempre faz aqui tem-se aquilo que antes falei, não se sabe quando morreu Melquisedeque, mas a moral teológica, eu poderia dizer assim, o ensino teológico que nós temos por trás desse dito aqui a partir do versículo 8 especialmente, é que se Melquisedeque ele é uma referência de Jesus, e aí a gente traz, digamos, a ideia para o lado agora de Jesus. Jesus é o Filho de Deus, enviado por Deus, vive para sempre, está com Deus e virá nos buscar pela segunda vez. As pessoas, e especialmente aqui Abraão, ele ofereceu uma oferta a Melquisedeque. Nós somos chamados a também ofertar com alegria ao Senhor Jesus que vive para sempre. Então esta é a referência que, por mais que nós não sabemos quando Melquisedeque morre, mas nós temos Jesus que pega esta mesma linhagem, por isso que sempre o texto aos Hebreus diz, Jesus é conforme o grande sacerdote Melquisedeque. Uma referência aos Hebreus que no primeiro momento foi destinado esta carta, que eles lembravam, sabiam da história de Melquisedeque, e agora nós seguimos lembrando, Jesus é aquele muito maior, é aquele que veio seguindo esta linhagem de Melquisedeque. Vamos adiante, versículo 9. Pois Levi não tinha nascido e, por assim dizer, ainda estava no corpo do seu antepassado Abraão, quando este se encontrou com Melquisedeque. É uma referência de que Levi veio depois também do antepassado, que aqui fala de Melquisedeque. Versículo 11. A lei que o povo de Israel recebeu se baseava no sacerdócio dos levitas. A lei, lembre-se da lei, as leis cerimoniais, não é a lei dos 10 mandamentos, as leis cerimoniais que precisava sempre uma pessoa que era dos levitas, dos descendentes de Arão, estes eram ordenados como sacerdotes. Versículo 11, então, ora, se o trabalho dos sacerdotes levitas tinha sido perfeito, não haveria necessidade de aparecer outro tipo de sacerdote da ordem do sacerdote Melquisedeque e não da ordem de Arão. A referência desse versículo 11 é que o grande sacerdote que vinha da linhagem de Arão, este não era um sacerdócio perfeito. Por isso que precisou vir um novo, um melhor, e vem a partir da linhagem de Melquisedeque para chegar em Jesus. Olha o que está por trás aqui. Vem a partir de Melquisedeque para chegar em Jesus, e isto é o foco deste capítulo. Jesus é o grande sacerdote perfeito e o seu sacrifício é válido uma vez por todas. A gente já falou isso em outros momentos, e você pode até mesmo, se tem interesse de ouvir e até mesmo assistir, o Café Teológico está lá tudo no YouTube, no canal da Pense Nisso Teológica. A gente já falou sobre Melquisedeque porque o autor aos Hebreus ele vai trazer essa ideia antes até mesmo do capítulo 7. Então vamos seguir na reflexão. Seguindo na reflexão, nós temos então o versículo 12, pois quando se muda o sacerdócio, a lei também precisa ser mudada.
Olha o que está por trás. A lei mudou-se, o sacerdote muda a lei. Por isso que quando nós temos Jesus, nós vivemos na lei do amor. Jesus diz: quem me ama guardará a minha palavra. Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2: amor a Deus acima de todas as coisas, amor ao próximo como a ti mesmo. Veja o que está por trás aqui. Esta lei mudou no sentido das leis cerimoniais, que lá tinha um grande sacerdote, ele recebia as ofertas, os sacrifícios do povo, ele também confessava os seus pecados e assim fazia a expiação. Ele trazia o perdão de Deus ao povo, então ele era um intermediário. A partir de Jesus, nós temos um sacerdote, ou grande sacerdote, que fez um sacrifício uma vez por todas. Este ofereceu sua própria vida, e este é Jesus. Olha o que está por trás. Por mais que talvez o texto pareça um pouco pesado, está difícil para entender, mas a questão é a seguinte: nós temos um princípio lá do Antigo Testamento, agora nós vivemos a era do Novo Testamento. O autor busca a origem e o princípio lá do Antigo Testamento para mostrar o que nós temos agora e como é que nós vivemos agora. Então isso é muito importante para que você também saiba que algumas coisas, e especialmente as leis cerimoniais, elas foram anuladas em Cristo porque nós vivemos a era do Novo Testamento com Jesus. Jesus não somente cumpre a lei, como também ele se oferece uma vez por todas para ser o sacrifício perfeito, aceitável e agradável a Deus. O versículo 13 diz isso ainda, continua dizendo: o nosso Senhor Jesus, a respeito de quem são ditas essas coisas, pertencia a outra tribo, ou seja, a outro povo, e nenhum membro dessa tribo jamais serviu como sacerdote. O Jesus está dizendo, outra tribo é outro povo, não que Jesus aqui, talvez quando a gente ouve o princípio de tribo, aqui vamos lembrar de tribo indígena, né? Mas não isso. Quando fala de tribo é no sentido de outro povo, outra, não somente nacionalidade, mas de outra origem. Então, os descendentes de Jesus, seus antepassados, não foram grandes sacerdotes, por isso que ele foi. Mas é isso que ele está dizendo aqui. O princípio é o seguinte: nós não precisamos de outro grande sacerdote, um intercessor. Nós podemos ir direto a Deus porque já tivemos um intercessor, e esse é o próprio Senhor Jesus. É sabido que por nascimento Jesus, o nosso Senhor, pertencia à tribo de Judá. E Moisés não disse nada dessa tribo quando falou a respeito dos sacerdotes. Então a tribo de Judá, deles não saiu nenhum sacerdote. Vamos adiante. Se você não tem dúvida, né, sempre é importante lembrar, se você tem alguma dúvida, eu quero lembrar a você que você pode deixar nos comentários. Eu vejo que a Simone dizendo que o áudio está muito baixo. Deixa eu ver se é o microfone que está conectado aqui. Talvez esteja baixo por causa disso. Muito bem, talvez tenha melhorado. Eu gostaria que me desse um retorno aí. Não sei se você está assistindo, provavelmente está assistindo, né, Simone, e talvez na rádio. Se for na rádio, eu entendo que esteja baixo devido o microfone está um pouco longe de mim aqui da câmera. Também a Wanda e o Martins estão dizendo bom dia. Sim, o áudio está muito baixo. Se alguém puder me ajudar, a gente deu uma melhorada aqui no próprio áudio. Muito bem. Nós vamos seguindo então a partir do versículo 15. Versículo 15 temos ainda até o versículo 28. A Bíblia NTLH, ela vai trazer agora um outro enfoque, mas aqui ela tem um subtítulo. Então veja bem o que está atrás. Nós temos, falando assim, outros sacerdotes como Melquisedeque. E tudo isso se torna bem mais claro, pois surgiu um sacerdote diferente, parecido com Melquisedeque. Lembrando de novo,
surgiu diferente. Este é Jesus. Esta é a referência que nós queremos aqui ressaltar novamente, que o autor aos Hebreus está chamando a atenção, porque o foco da carta é: haviam pessoas querendo desviar-se da fé. Ficou melhor, estão dizendo ali. Perfeito. Haviam pessoas que queriam desviar-se da fé cristã, queriam abandonar Jesus, não a sair da igreja, mas de fato deixar de crer em Jesus, não aceitar Ele como Senhor e Salvador de suas vidas. Então ele vai trazer o quê? O princípio lá do Antigo Testamento, e por isso nós estamos aqui falando de Melquisedeque. Nós falamos de Melquisedeque por quê? Porque ele era um grande sacerdote, ele teve o seu papel lá no Antigo Testamento. Agora nós temos Jesus, que aqui chamado, ele vem desta linhagem, ele é o sacerdote que dura para sempre, o seu sacrifício é válido uma vez por todas. E ele vai lembrar então que nós estamos vivendo a era do Novo Testamento, para que lembremos, não precisa voltar à antiga aliança. Nós estamos na nova aliança, e esta é pela fé em Cristo Jesus. Voltando ao 16, versículo 16. Ele não foi feito sacerdote pela lei ou regras humanas, porém se tornou sacerdote por meio do poder de uma vida que não tem fim. Lembrando aquilo que Deus mesmo fez por meio de Jesus, é Deus que assim chamou e trouxe o seu Filho e encarnou o seu Filho para que nós pudéssemos saber que ele não foi sacerdote pelas leis e regras humanas, porém se tornou sacerdote porque ele é o Filho de Deus. Quando Jesus foi batizado, a gente precisa lembrar que o próprio Deus diz: este é o meu Filho amado, que me dá muito prazer, que me dá alegria, porque Deus viu que um ser humano, por mais bom que fosse, por mais cumpridor da lei que fosse, não seria perfeito. Então Deus manda o seu Filho para que nós pudéssemos saber que o seu sacerdócio não tem fim, este é eterno, este fez uma vez por todas, por isso que não adianta abandonar Jesus. Olha o que está por trás. A referência de novo, que o autor já disse lá do versículo 17, é porque as Escrituras Sagradas dizem: você será sacerdote para sempre, da ordem do sacerdote de Melquisedeque. É uma referência que também já apareceu lá em Hebreus capítulo 5, versículo 6. E esta é uma referência lá do Salmo também. Versículo 18. Assim a regra antiga foi anulada porque era fraca e inútil. Está dizendo regra, está dizendo a lei antiga, que trazia sacerdotes que eram intercessores, que levavam as ofertas e sacrifícios do povo a Deus. Esta lei foi anulada, pois a lei não podia aperfeiçoar nada. Lembre-se que a lei ela não salva, a lei ela não pode dar e conceder salvação. Mas agora Deus nos deu uma esperança melhor, por meio da qual chegamos perto dele. Que esperança melhor é essa? É o próprio Senhor Jesus e a sua obra. Olha que bonito, né? Nós temos aqui a referência do Senhor, a sua obra, que é uma esperança melhor do que a própria lei. Veja bem, se você se apoiar na lei de Deus, se você quiser conseguir alguma coisa e até mesmo ir ao céu pelo cumprimento da lei, você não vai, porque mais de ou menos dias você vai esbarrar em um ponto da lei. E o texto bíblico diz: se você esbarrar em um ponto, você se torna culpado de todos. Ou seja, se você fez fofoca, você se tornou culpado de todos os mandamentos: matar, roubar, adulterar, desonrar pai e mãe e por aí vai. Por isso que a lei não podia nos aperfeiçoar em nada, nem mesmo a lei que nós aqui estamos falando, de haver um grande sacerdote, que era uma pessoa, uma figura humana, que tinha capacidade de levar sacrifícios e ofertas a Deus pelo povo. Agora Deus deu uma nova esperança, esperança melhor. Esta é Jesus. Quando nós recorremos a Ele, confessando os nossos pecados a Ele, nós podemos ter a certeza que por meio dele nós vamos chegar perto
ou do lado de Deus, ir aos céus. É isso que está querendo dizer aqui. Agradeço aí, nós tivemos aí a Ed Krause dizendo ficou melhor, espero que tenha ficado melhor também. É sempre bom que as pessoas deem um retorno aí pra gente, porque a gente aqui tem tantas coisas aqui pra gente ver, tem o áudio, tem a imagem, tem a rádio, o áudio tem que ir pra rádio e por aí vai, né? Então a gente fica meio perdido às vezes aqui também, e alguns detalhes às vezes passam até batido. Vamos seguindo, nós temos agora o versículo, se você chegou depois, estamos estudando Hebreus capítulo 7, nós temos agora o versículo 20. Além disso, há o juramento de Deus. Não houve juramento quando os outros se tornaram sacerdotes. 21. Porém, houve juramento quando Jesus se tornou grande sacerdote, pois Deus lhe disse, o Senhor jurou que não voltará atrás e disse, você será sacerdote para sempre. O que o autor está buscando? Referência de que a autoridade de Jesus, a ordenação, vamos dizer assim, de Jesus como grande sacerdote, uma vez por todo sempre, ela vem do próprio Deus. É Deus que diz isso. Não é qualquer ser humano que assim disse. É o próprio Deus que disse. É o próprio Deus que está ali instituindo Jesus como um sacerdote, um intercessor diante dele mesmo, por nós, por todo o sempre. Então não procure outro intercessor. Não vá diante de outros deuses, imagens, aquele que possa interceder por você. Vá direto a Jesus. Por isso, quando a gente ora, nós oramos como? Encerramos nossas orações em nome de Jesus. Ele é o nosso intercessor. Jesus nos recomendou isso. Orem em meu nome. Eu estou do lado direito de Deus. Eu sou o advogado de vocês. O apóstolo João diz, nós temos um advogado junto a Deus, este é Jesus. Ele intercede por nós, por todo sempre. Versículos 22. Portanto, essa diferença também faz com que Jesus seja a garantia de uma aliança melhor. Olha que bonito aí. Faz com que Jesus é a garantia de uma aliança melhor, porque Jesus é o Filho de Deus. Foi mandado por Deus, executou perfeitamente a sua obra, cumpriu os mandamentos, é a garantia de que ele é melhor, uma aliança melhor. Por isso nós chamamos da nova aliança, que é e temos por meio de Jesus. Versículo 23. Ainda outra diferença, os outros sacerdotes foram muitos porque morriam e não podiam continuar o seu trabalho. Referente que os sacerdotes lá do Antigo Testamento eram humanos, falhos, pecadores, morriam. Precisava vir outro, precisava vir o seu sucessor. E aí o versículo 24, mas Jesus vive para sempre, ele é eterno, e o seu sacerdócio não passa para ninguém. Então não tem sucessor, é Jesus e Deus. Só tem um caminho, que nos lembra que só tem um caminho, só tem uma porta. E por isso que Jesus disse, essa porta é estreita. Por que Jesus está dizendo isso? Não é porque a gente tem que se espremer para passar lá, ou se esforçar para passar por lá. Não. Nós temos simplesmente Jesus. Quando eu digo simplesmente, não é de simplicidade, mas é de não ter outra opção. Jesus é o grande sacerdote, por meio dele nós vamos ao céu. O versículo 25 é por isso ele pode hoje e sempre salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele. Porque Jesus vive para sempre a fim de pedir a Deus em favor delas. E aí está a moral de todo o capítulo, no capítulo 7, dizendo assim, ó, Jesus ele não é como os sacerdotes do Antigo Testamento. Por mais que ele venha de uma linhagem ali chamada de Melquisedeque, foi um bom sacerdote, foi grande, parece até que não morreu, mas Jesus é melhor. Ele veio trazer esta eternidade de sua graça, do seu perdão, de sua intercessão, que é para sempre. Quem vai até ele é salvo, porque é só por meio de Jesus. E aí o versículo 26,
Por isso Jesus é o grande sacerdote de que necessitamos, não precisamos de outro. Ele é perfeito e não tem nenhum pecado ou falha. Este agradou a Deus, porque todos que fossem sacerdotes no Antigo Testamento, eles eram falhos, eram pecadores, precisavam confessar seus próprios pecados e do povo também. Jesus é perfeito e não tem nenhum pecado ou falha. Ele foi separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Deus separou, Deus escolheu ele e por isso que Deus o aceitou. Este é meu filho amado que me dá alegria e prazer. Isso é palavra do próprio Deus. Versículo 27. Ele não é como os outros grandes sacerdotes, não precisa oferecer sacrifícios todos os dias, como os sacerdotes faziam. O trabalho do grande sacerdote era isso, oferecer sacrifícios, e aqui o texto vai dizer, primeiro pelos seus próprios pecados, e depois pelos pecados do povo. Então isso acontecia todo dia, oferecer sacrifícios para o perdão dos seus pecados e do povo. Ele ofereceu um sacrifício uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. Por isso que Jesus é chamado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus deu um sacrifício perfeito para Ele mesmo. Este é aceitável, este Deus quer. Jesus ofereceu sua vida. Ele morreu, derramou seu sangue por nós. Deus o aceitou porque esse é maravilhoso. Olha que bonito, né? A conotação teológica que há por trás disso. Aí o versículo 28, ainda para encerrar. A lei de Moisés escolheu homens. Lembre da lei de Moisés, leis cerimoniais, Levítico. Tem curiosidade de conhecer as leis cerimoniais? Está lá no livro dos Levíticos, onde é um livro de leis cerimoniais. Um pouco também do Deuteronômio, você vai ter também. E seguindo então, versículo 28 para encerrar então. Escolheu homens que são imperfeitos para serem grandes sacerdotes, mas pela promessa feita com o juramento ao qual veio depois da lei de Moisés, Deus escolhe o Filho que se tornou perfeito para sempre. O versículo 28 apenas confirma o que a gente já falou aqui. Então, Jesus é perfeito, agradável a Deus. O que ele fez foi aceitável diante de Deus. Quando nele confiamos, cremos como nosso Salvador, o sacrifício de Jesus é transferido a nós e por isso nós somos aceitos. Nós não precisamos de outro sacrifício, nem oferta, nem oferenda, nada mais para Deus. Deus já fez algo. E este foi feito por meio de Jesus. Jesus oferece sua vida como um todo e isso Deus o aceitou. Essa é a maravilha da fé cristã. Eu sempre digo assim, por isso é tão bom ser cristão, porque você recebe tudo de graça. Graça para nós. Agora, teve um preço, Deus pagou o preço no alto da cruz com a morte do seu Filho. Por isso que Jesus diz, está consumado, está pago. O preço da salvação, o teu ingresso ao céu está pago. Jesus pagou. Não precisa oferecer mais nenhum sacrifício, nenhuma oferenda. Não precisa mais fazer nada para ser considerado digno diante de Deus. Apenas confie em Jesus. Tenha Ele como Senhor e Salvador de sua vida. E você vai para o céu. Desde hoje, eu poderia dizer, desde o seu dia que você foi batizado, você foi inserido nessa fé. Que você possa também levar isso no seu coração hoje e sempre. Amém? Digo de novo, ficou com alguma dúvida, não entendeu bem por causa do áudio? Manda lá nos comentários que a gente pode te auxiliar. Também é possível voltar, depois que terminar esta live, você volta e assiste de novo. Você que está na Web Rádio Pense Nisso, infelizmente não tem essa opção. Mas está no Facebook, depois vamos postar também lá no canal da Pense Nisso no YouTube. Você que está me assistindo aqui e quer adquirir ou assistir, na verdade, a outros episódios, está lá tudo no YouTube. Aproveite e se inscreva no canal da Pense Nisso, ative as notificações. Tá bem? Fico aqui então com o meu café
encerrando mais um café teológico desta manhã de sábado. Eu agradeço muito a sua parceria, a sua audiência, você que esteve aí também nesta live, você que esteve através da Web Rádio Pense Nisso. Continue estudando a Palavra de Deus conosco, com a Pense Nisso. Está aqui em minhas mãos a revista de novo, a revista impressa está aqui em minhas mãos. Você precisa adquirir e conhecer, que você vai se encantar com esse trabalho, especialmente com o conteúdo maravilhoso que aborda cada trimestre. Quando você colabora, você está também auxiliando a missão de Deus, tanto aqui no trabalho da Pense Nisso, como também através de uma parte da renda nós destinamos à missão de Deus em Encruzilhada do Sul. Então, fique aí o meu incentivo para você adquirir esta edição, especialmente que está com um tema atualíssimo: o politicamente correto na igreja. O que é isso? Já pensou no assunto? Está aí, conteúdo maravilhoso, revista bonita, o papel também excelente, que você pode, ao ler, guardar para outros momentos e até mesmo outras gerações lerem, tá bem? Desejo a todos vocês as mais ricas bênçãos de Deus nesse dia, neste final de semana. A gente vai se falando e tendo a oportunidade. Se você não baixou o aplicativo da Web Rádio Pense Nisso, fica conosco 24 horas no ar, com música, mensagens, cultos, estudos, tudo ali. Baixe lá, é gratuito na sua loja de aplicativos no Google Play. Baixando lá, você tem 4 finalidades desse aplicativo. Você ouve a rádio, acessa o site da rádio, acessa o site da revista e também usa o mesmo aplicativo como despertador. Programa o horário que você acorda. Ao programar, naquele exato momento que você programou, você vai começar ouvindo a rádio, seja de manhã ou seja à noite. Tá bem? Fique na paz do Senhor a todos vocês. Muito obrigado mais uma vez. Até sábado que vem a gente está de volta. Um abração.